Olha só a fofura que eu tenho aqui na palma da minha mão. É a sandalinha mini, gente. E sabe o que é melhor? A gente vai fazer com um molde que todo mundo que tá aqui no canal já conhece. Olá! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Tô de volta com mais um vídeo de sapatinho aqui no canal. E olha só, gente, que lindinho que eu tô trazendo hoje. É a sandalinha mini. Ela é feita com o mesmo molde da nossa sandalinha recém-nascida, que você já conhece aqui. Se você ainda não conhece, o vídeo tá aqui para que você possa assistir e aprender a fazer. Nossa sandalinha, gente, é muito fácil de fazer. Mais fácil ainda de calçar e de tirar do pé do bebê. Super confortável e com solado antiderrapante. Se você quiser receber o molde gratuito no tamanho recém-nascido, é só deixar um comentário aqui que eu entro em contato com vocês para enviar. E se você gostou dessa variação da nossa sandália, comenta aqui para mim e já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal para que a gente possa crescer e alcançar ainda mais pessoas. E aí, vamos lá para o nosso passo a passo? Começando, gente, como sempre, pelos nossos materiais. E para o nosso sapatinho mini, a gente vai precisar do molde, que já está aqui impresso, e lembra sempre de conferir nosso quadrinho da escala, tá? Tem que estar com 2 na base e 2 na altura. Estando com essa medida, o molde está na escala correta. Para os tecidos, eu estou utilizando essa tricoline de bolinhas, e para o forro, o brim leve branco. Você pode usar o brim pesado ou qualquer outro tecido encorpado que você queira para fazer o forro, tá? Para a nossa amarração, né, o lacinho do calcanhar, eu estou utilizando fita de cetim número 3, na cor preta. Para a nossa palmilha, como sempre, o algodão cru. E a nossa camadinha de feltro, para reforçar o solado. E para o solado, gente, estou testando aqui um material novo, tá? Eu tenho aqui um pedacinho de napa. Olha só, parece muito concurino, só que a napa não tem aquela camada de feltro atrás, tá? Ele é bem mais fininho, tá vendo? Isso faz com que o solado seja mais molinho. Vamos usar a napa nesse soladinho. Pro acabamento, o nosso cadastro sarjado. Esse daqui é o da marca Cordex e é o número 8, tá? Ele tem 0,8 centímetros de espessura. Para o passador da fita, o nosso ilhozinho de 4 milímetros, tá aqui. O que eu sempre uso. Tô usando também feltro preto e vermelho. Só tenho aqui 2 retalhinhos que eu já tinha, ó. Qualquer retalhinho você aproveita para fazer, né? A silhueta da mini e o lacinho. E tô usando também a nosso termocolante permanente, gente. Esse aqui é da marca Círculo, é o que eu sempre uso também pra gente colocar, né, a nossa silhueta da mini no topo do sapatinho, aqui em cima. E só. Máquina de costura, linha, agulha, tesoura. É isso que a gente vai precisar. Agora vamos lá para o nosso risco. E para quem já está aqui no canal comigo, já assistiu os outros vídeos, sabe que eu gosto de riscar e cortar todas as minhas peças de uma única vez, porque dessa forma eu tenho uma simetria bem perfeitinha de um pezinho para o outro. Para quem chegou aqui agora, que não conhece, aproveita, já se inscreve no canal e acompanha bem direitinho aqui esse passo a passo do risco e corte para aprender, né, como que eu faço para ficar tudo bem simétrico. Então vamos lá. Já tenho aqui os meus 2 tecidos, tá? O tecido de fora e o forro. Os 2 estão dobrados com direito voltado para dentro, tá? Direito com direito aqui, direito com direito aqui. Eu vou sobrepor, tá? Eu sempre coloco o mais claro ou o liso por cima, porque fica melhor para ver, de enxergar o risco, né? Coloco tudo aqui em cima e vou riscar. E aí tem aquelas minhas 2 técnicas. Ou você pode pegar uma folha de carbono, desse de papelaria, colocar aqui em cima e riscar o seu molde direto daqui, tá? Posiciona um, posiciona o outro e risca, e dessa forma você não precisa cortar sua folha de molde, tá? Você pode armazenar ela toda inteirinha para quando quiser consultar ou até para ter no seu arquivo. Agora, isso é bom para quem faz somente uma vez, para quem tá fazendo para usar, enfim, para fazer um presentinho ou para usar no próprio bebezinho. Agora, para quem faz em série e gosta de ter já tudo pré-adiantado,
O ideal é usar essa mesma técnica do papel carbono, só que no lugar de riscar direto no tecido, você vai riscar numa folha de cartolina, no papel mais rígido. Porque daí, ó, você já tem seu moldezinho bem durinho, pronto para usar várias vezes. Esse daqui, gente, eu usei, ó, um papelão de caixa de boneca. Tá aqui tudo cortadinho. E aí eu armazeno, que depois eu vou até mostrar para vocês quando eu estiver falando do ateliê novamente. Vou mostrar para vocês os envelopinhos que eu tenho, que eu vou até disponibilizar para vocês também depois, para que tudo fique organizado e guardado numa caixinha, todo mundo identificado, que aí você não vai ter erro e nem perde suas pecinhas, tá? E nem mistura elas. Bom, vamos seguir agora com o nosso risco. Já tenho aqui minhas pecinhas, vou usar essas que já estão cortadas e vou posicionar aqui, uma e outra. E, gente, outro aviso, eu não respeito o fio do tecido, tá? A gente tá trabalhando aqui com retalhinhos, não tem necessidade de respeitar o fio, porque o sapatinho é uma peça muito pequenininha. Eu já testei aqui e ele dá certo, tanto no fio quanto no contrafio. Você pode até cortar no viés, se seu pedacinho tiver muito pequeno e só aproveitar o viés, pode cortar, não vai ter problema, tá bom? Então, não fiquem presas ao fio do tecido. Eu gosto sempre de aproveitar ao máximo o retalhinho que eu tenho. E aí, ó, vamos só riscar. Tô com meu lápis 8B, você pode riscar com o que quiser e risco. Olha, tá aqui. Riscadinho. Vou aproximar para vocês verem. Agora, gente, alfineta tudo. Vou colocar aqui o alfinete para que nada saia do lugar. E corto de uma vez só. E outro aviso importante aqui, gente, temos que ter uma tesoura bem afiada para fazer esse corte todo de uma vez só, tá? Se sua tesoura não estiver bem afiada, na hora que você for cortar uma quantidade grande de tecido, ela vai masticar a borda e vai ficar mais difícil de você costurar depois, tá? Uma margem de costura bem conservada é fundamental para a peça final, tá? Para que fique tudo alinhadinho e o encaixe da peça também. Depende muito de uma margem bem cortada. Então, vamos cortar bem direitinho isso aqui. Olha, gente, cortadíssimo. Tudo bem bonitinho e bem simétrico, os dois pezinhos, já aqui, tá vendo? E agora, vamos fazer nossa primeira montagem para as primeiras costuras. Primeira parte, gente, vamos montar os nossos pezinhos, tá? Eu tenho aqui topo, calcanhar. E aí, eu vou colocar direito com direito em todos eles, alinhando bem direitinho, certo? E vamos fazer as primeiras costuras. Aqui no topo, a costura vai ser feita nessa parte curva aqui, tá? A parte que fica no topo do pezinho. Então, a gente costura só essa parte. No calcanhar, a gente vai costurar toda essa área aqui, ó. Lateral, parte de cima e a outra lateral, nos dois pezinhos. Aqui na frente e aqui embaixo, não costura, não precisa agora, tá bom? Porque é a parte que vai ser aplicada no solado. Vou para a máquina fazer essa costura, ponto reto, normal, simples. Vou lá fazer e volto para mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Costurado. Tá aqui, pontinho reto na máquina, tudo certinho. E agora, a gente vai virar pro direito. Mas antes, eu vou dar só uma ajeitada aqui na minha margem, tirar o que for de excesso, ó, e dar uns piquezinhos para que o nosso acabamento fique bem bacaninha, tá? Como a gente tá trabalhando com muita área curva, é importante que a gente faça esses piques, ó, para que fique tudo bem certinho na hora que a gente vire ele pro lado direito. Isso ajuda muito a assentar e rebater a costura. Tá aqui, ó. Alinha bem e passa ferro.
nessa parte e nessa aqui também. Olha só. Passa ferro. Depois de passar ferro, a gente vem com o pés-pontinho aqui ao redor de toda a nossa costura para rebater, tá? O pés-ponto na máquina simples. Vou fazer esses 2 passos, tá? Passar o ferro e pés-pontar e volto para mostrar a vocês. Tá aqui, gente, feito o nosso pés-ponto, tá? Fiz na linha branquinha para ficar bem discreto, ó. Tá aqui pés-pontado o nosso calcanhar e o nosso topo. Agora, vamos trabalhar aqui o calcanhar, tá? Só falta mais um passinho pra gente finalizar as primeiras etapas, né, do nosso sapatinho. E aqui no calcanhar a gente vai aplicar nosso ilhós. E para aplicar é muito simples. Você vai precisar do ilhós e do alicate ou do balancinho para aplicar, tá bom, gente? Eu aqui aplico no balancinho. E eu faço da seguinte forma, ó. Pego direito com direito, posiciono aqui, olha só. Um em cima do outro, alinho bem direitinho aqui as bordas, tá? E vou fixar com essas presilhinhas. Porque, gente, eu quero que isso aqui fique bem espelhadinho, tá? Tanto de um pé quanto do outro, os ilhós têm que ficar exatamente na mesma posição. Então, eu vou furar eles de uma vez só. Da mesma forma que eu faço o corte, tá? Para que eu tenha tudo bem espelhado. E aí, eu vou decidir o local onde eu quero botar meu ilhós. E aqui, gente, eu tô fazendo de uma forma bem intuitiva mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, essa pontinha aqui da nossa curva, vou medir uma linha, vou distanciar do pesponto para dentro mais ou menos meio centímetro e vou colocar uma marquinha com lápis. Tá aqui. Só para eu saber onde que eu vou furar para colocar o meu ilhós. Ó. E aí, venho com o meu furador, um agulhão, ou qualquer peça que você tenha aí que possa perfurar, e furo os dois de uma única vez. Vou atravessar aqui, tá certo? Porque dessa forma, esse furo e o furo desse outro pezinho vai estar exatamente no mesmo lugar. Então, vou lá, faço meu furo, atravesso meu agulhão, olha. Tá aqui, furado em um pé e no outro, tudo bem igualzinho, tá? E agora, gente, eu vou transferir este furo para o lado de cá. E aí, ó, dobro novamente, tá? Fixo com a presilhinha. E uso esse furinho primeiro que eu fiz como guia para fazer o do outro lado. Porque dessa forma, a gente vai espelhar também de um lado pro outro no nosso pezinho. Aqui, tá vendo? Tudo bem igualzinho, gente, ó. Alinho bem as bordas, é muito importante que essas bordinhas estejam bem alinhadas para que nosso furinho fique bem espelhado. Tá aqui. Feito nossos furinhos. Agora, gente, como eu sei que meu ilhós não vai passar por esse furinho aqui não é suficiente para passar meu ilhós, né? Então, eu vou pegar uma tesourinha e vou só dar um picotezinho aqui para folgar um pouco, tá? Esse buraquinho que eu fiz. Se você tiver o furador já no tamanho certo da matriz do ilhós, ótimo, você não vai precisar fazer isso aqui. É porque eu não tenho, tá? Então, como eu furo com agulhão, eu preciso dar um picotezinho aqui para que meu ilhós passe. Vou testar aqui para ver se tá tudo certo. Ó, passou, tá vendo? Agora eu vou lá pro meu balancinho fazer a aplicação. E aí é muito simples, né? Quem já tem balancinho sabe, quem não tem, comenta aqui pra mim, me avisa, porque daí eu faço um videozinho bem rápido mostrando como que eu faço a aplicação de ilhós no balancinho, tá bom? Vou lá fazer, já volto pra mostrar vocês. Tá aqui, gente, aplicado o nosso ilhós, olha como fica bonitinho, tudo bem acabadinho, ó. Tô usando aqui meu ilhozinho, ele chama ilhós margarida esse aqui, por causa desse desenho que ele faz depois de aplicado. Tá vendo? E aqui, gente, a gente finalizou a primeira parte do nosso calcanhar. Agora a gente vai passar pro topo, tá? E aqui no topo a gente vai aplicar a nossa silhuetazinha da mini.
Vou preparar o material todo para essa parte e já volto aqui para mostrar vocês. Tá aqui, gente, vamos agora fazer o nosso topo, tá? E primeiro de tudo a gente vai aplicar a nossa silhueta da minizinha aqui, tá bom? E, gente, essa silhueta, ela é muito fácil de fazer, a gente só precisa de alguns moldes de círculos e um de lacinho. O lacinho a gente pode achar na internet facilmente ou desenhar à mão mesmo. Eu fiz o meu à mão, tá aqui, ó, bem pequenininho, só para me ajudar na hora de cortar. Eu vou cortar ele no feltro vermelho. E a silhueta da mini eu vou fazer aqui no feltro preto. Eu já tenho aqui, gente, olha só, desenhado, tá vendo? São basicamente 3 círculos. Um maior para ser o rostinho e 2 menores para ser as orelhinhas. E aqui, gente, eu vou usar um molde qualquer, na verdade, que caiba aqui no topo do meu sapatinho. Então, eu tive o cuidado de, antes de mais nada, medir bem para ver se esse tamanho de rostinho, né, de silhueta, tava bom em relação ao tamanho do meu sapatinho. Lembrando que eu tenho aqui meu meio centímetro de margem de costura, tá? Então, eu não posso fazer um desenho que fique por dentro da margem, porque senão na hora que eu for costurar ele vai ficar cortado, tá? Então, o que eu fiz, gente? Eu escolhi aqui 2 tamanhos de círculo para trabalhar. E um deles é exatamente isso aqui. Gente, isso aqui é um tubo de linha vazio, tá? Olha só, que eu usei de molde para fazer esse círculo maior aqui. Eu medi e vi que ele estava bom para o tamanho do meu topo. Então, eu só posicionei e risquei. Aqui, ó, rostinho pronto. E para fazer as orelhinhas, eu escolhi esse círculo que eu tenho aqui. Eu tenho uma régua, peraí, não dá nem pra ver. Tem uma régua de costura aqui, que tem um círculo. Tá bem aqui, gente, ó, o meu círculo. Mas se você não tiver, gente, olha só, botão também serve, tá? Esse botão mesmo, ó, pode ser uma boa opção, tá vendo? Ele cabe aqui. E aí, você usa o que você tiver para traçar esses círculos, tá? E aí, eu vou colocar um aqui. E o outro aqui. E tá feita a nossa silhueta da mini. Muito simples, gente, não precisa de molde nem de nenhuma habilidade em desenho. Basta ter 3 círculos de base que você consegue fazer, ó. Eu mesmo consigo com esses botões aqui também que eu tenho, tá vendo? Soluciona o nosso problema. Tá aqui. Agora, gente, a gente vai aplicar o nosso termocolante no feltro. E aí você vai escolher qual lado do feltro que você quer trabalhar, tá? Como o seu direito e como o seu avesso. Assim, cada um tem uma preferência em relação ao lado do feltro. Eu vou usar o que empelota menos, que é esse que é mais furadinho aqui. Não sei se no preto vai conseguir ver aí vocês, mas eu tô usando aquele que é mais furadinho. Tem um lado que é mais lisinho, bem fechado, e tem outro que é todo furadinho. Esse furadinho é o que empelota menos, então eu vou usar ele, tá? Então, se eu quero que isso aqui seja o direito, eu tenho que aplicar o meu termocolante aqui, porque aí eu vou ter os meus 2 desenhinhos aqui em cima, tá? E outro detalhe, gente, nesse caso aqui, que a gente tá trabalhando com círculos, a gente não precisa se preocupar com o espelhamento. Por isso que eu desenhei 2 e vou cortar 2, tá? Agora, a gente vai ter que se preocupar com o corte para ficar bem preciso e bem feitinho, tá certo? Porque como são círculos e os círculos tanto faz de um lado do outro, é tudo igual, não precisa se preocupar com o espelhamento. Eu vou pegar o meu ferro e vou aplicar aqui em cima, pressionando, tá? Não precisa ficar fazendo assim com o ferro. Basta pressionar para que o termocolante tenha aderência aqui no feltro. Tô usando meu ferro de passar normal, tá, gente? Meu ferro de costura, e eu tiro o vapor para fazer esse trabalho. É só aguardar, dar o tempinho de mais ou menos 10 segundos, já é mais que suficiente. O termocolante já vai estar grudado. Olha, tá aqui.
super quentinho e tá aqui, tá vendo? Grudadinho. A mesma coisa a gente vai fazer com o lacinho, gente. Eu já risquei ele aqui, tá usando esse meu moldezinho. Risquei somente uma vez, porque o lacinho eu vou cortar dobrado, vou dobrar e cortar de uma vez só os dois, porque ele é muito pequenininho e eu acho mais fácil cortar assim. Então, tô aqui com o meu feltro vermelho, já com o lado avesso pra cima. Vou colocar aqui. Como esse termocolante tá muito pequenininho, eu já vi que tá sobrando umas rebarbazinhas aqui pra fora, eu vou botar um papel manteiga aqui pra proteger o tecido da minha tábua, tá bom? E pressiono o ferro. Prontinho. Coloquei aqui. Agora, gente, vamos cortar nossas pecinhas. Como falei, né? O lacinho eu vou cortar dobrado. E aí, eu já dou uma cortadinha aqui em cima primeiro, para separar os dois pedacinhos. E venho com bastante cuidado, cortando o meu laço. Tá aqui, gente, cortados os lacinhos, tá vendo? Cortei tudo com bastante cuidado, depois vim com a tesourinha menor, alinhei bem, tá? Ajeitei da melhor forma possível para os lacinhos ficarem bem bonitinhos, ó. Tá aqui, cortadinho o nosso lacinho. E agora vamos para a nossa silhueta. E eu vou fazer da mesma forma. Vou separar uma e vou cortar aos pouquinhos com todo cuidado. Tá aqui, gente, olha só. Cortei as duas silhuetazinhas, tá vendo? Ó, fica bem bonitinho, gente. Olha só, com o lacinho, que gracinha. A minizinha tá pronta, gente. Muito fácil de fazer, muito rápido e não precisa de habilidade nenhuma com desenho. É só cortar direitinho e com bastante paciência. Agora vamos aplicar nossas minizinhas no topo do sapatinho. Tá aqui, gente, já peguei tudo que eu vou precisar para nossa colagem da mini, tá? Voltei aqui com a minha tábua, tô aqui com os meus topos e as cabecinhas. E primeiro, a gente vai colocar o laço na cabeça. E é importante que a gente mantenha esse papel daqui por enquanto, tá? Porque a gente vai posicionar o lacinho da melhor forma. Vou usar meu papel manteiga novamente, só para garantir. Posiciono aqui bem direitinho. E passo o ferro. Tá aqui, bem coladinho. Agora vamos para o próximo. Da mesma forma, posiciona bem direitinho. Eu pego uma pinçazinha só para garantir que eu não vou me queimar. Tá aqui nossas duas minis já coladinhas. E agora sim, a gente vai tirar o papel daqui de trás. Para aplicar aqui. E o bom desse termocolante, gente, é isso, ó. Ele só cola quando entra em contato com o calor. Quando não tem calor, ó, ele fica sem grude nenhum e muito mais fácil de trabalhar, tá vendo? E aí eu vou posicionar bem direitinho aqui no meu sapato. Vamos lá. Ah, uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Marco o meio aqui. Pra eu ter uma noção certa de onde colocar. Ó. Tá vendo? Lembrando que eu tenho meio centímetro de margem aqui, que eu preciso deixar bem livre, tá certo? Então, eu tô alinhando o máximo possível mais pra cima. E agora é só colocar o ferro.
Prontinho. Aplicada a nossa mini. Olha como fica muito fofa, gente. E aí, tá gostando? Se tá gostando, comenta aqui pra mim. E me conta qual personagem que você gostaria de ver aqui também aplicado no sapatinho. Fala aqui pra mim, que aí eu faço um modelinho com o personagem que você mais gosta. Agora, gente, a gente vai pespontar todo o nosso contorno. Esse termocolante diz que não precisa de pesponto, mas eu sempre gosto de pespontar porque o acabamento fica mais bonitinho e mais seguro também, tá? Então, o que eu vou fazer? Você pode vir na máquina e fazer um zigue-zague bem pequenininho aqui para ficar bem bonitinho, ou então você pode fazer o pontinho caseado à mão. Eu vou fazer o pontinho caseado à mão, porque eu acho mais delicado e eu gosto mais do resultado final, tá bom? Eu vou pegar a linha, agulha e volto aqui para mostrar para vocês como que eu casei. Prontinho, gente, já tô aqui com meu livrinho de agulhas e eu escolhi a agulha de número 6, agulha de costura à mão e a linha de meada preta, tá? E eu já tenho aqui a minha agulha pronta com a linha dupla, tá bom? E aí, vamos começar a fazer o caseado, ó. Eu pego aqui nessa parte, ó, boto o forro pra fora e vou começar aqui do cantinho. Começo com o meu primeiro pontinho aqui, ó. O nozinho fica escondido aqui dentro, ó, gente, tá vendo? Vamos fazer nosso pesponto só pegando esse tecido de fora. Por isso que é bacana fazer à mão. Quando a gente faz na máquina, a gente vai ter que costurar o zigue-zague e aí fica aparecendo o zigue-zague aqui do outro lado. É muito difícil a gente fazer dessa forma sem danificar, principalmente aqui nessa parte de cima. Então, se você vai fazer na máquina, eu já aconselho fazer assim mesmo. Aí usa a linha preta na agulha e linha branca na bobina, para poder disfarçar mais o ponto que vai ficar aparecendo aqui atrás, tá bom? Mas a mão a gente consegue fazer dessa forma. E aí, gente, eu vou começar meu caseado. Bem simples. Dei o primeiro pontinho aqui. E vou seguindo com os outros. Vou fazer um pontinho pequenininho, tá? E tentando fazer com que ele fique o mais igualzinho possível. Aqui. Quase não dá pra ver, porque no preto, gente, é muito difícil, mas eu tô fazendo aqui, ó, um caseadinho, ó. Eu enfio aqui minha agulha, passo aqui por trás e puxo, ó. Pronto. Tá formando meu caseado, ó. Linha pra cá, agulha, como se fosse fazer um alinhavo pequenininho. Passo aqui por trás e puxo. E aí, gente, eu vou fazer toda a volta da minha mini, inclusive aqui na parte vermelha, tá? E aí, se você quiser, quando chegar aqui no vermelho, troca pela linha vermelha e depois continua com a preta aqui, tá? Vou fazer toda a voltinha e já volto pra mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, olha, terminei de casear toda a minha mini. Olha só como ficou bem bonitinho, olha, aqui no vermelhinho dá pra ver até melhor, tá vendo? Fiz um pontinho caseado simples. E agora, gente, vamos passar pra montagem do sapatinho. Vou arrumar tudo aqui na mesa pra gente começar. Tá aqui, gente, tudo arrumadinho pra gente montar nosso sapato. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar o meu solado. Já tô aqui com um risco, ó, na minha napa. E eu gosto sempre, gente, de colocar as presilhinhas pra que na hora do corte, a parte de baixo não saia do lugar, tá? E aí o corte saia errado. E vou cortando aqui tudo de uma vez só, com a tesoura bem amolada, tá? Tá aqui, gente, todo cortadinho, ó. Pé direito e esquerdo de uma única vez. Isso é muito bom cortar assim, gente, porque daí a gente não erra, tá? Às vezes, quando a gente risca um lado para riscar o outro, esquece de espelhar e acaba cortando dois pés esquerdos ou dois direitos. Então, aqui não tem erro e fica tudo bem idêntico. Agora, vamos montar. E primeiro, eu vou pegar a minha partezinha de feltro e sobrepor sobre a napa, assim. E vamos montar, né? Primeiro, vamos achar o meio do solado. E aí, a gente dobra a parte que tem a cava sobre a parte que não tem, alinhando bem
calcanhar e frente. E eu marco aqui com a unha mesmo, ó, dessa forma. Tá aqui, a gente fica com uma marquinha aqui no meio. E aí, vamos botar o calcanhar. E aí, da mesma forma, eu dobrei e dei um pique para encontrar o meio do calcanhar. E vou alinhar aqui, direito com direito aqui, ó, meio. Tá aqui. E aqui, gente, a gente usa essas presilhinhas, tá? Porque não trabalhamos com alfinete nesse tipo de material, tá? Porque se perfurar, acaba perdendo, enfim, não fica bom. E aqui, colocamos a parte de trás e agora vamos botar a parte da frente. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Pego aqui o meio, encontro aqui, dou um piquezinho, ó, só pra me mostrar onde é o meio, e vou alinhar aqui também. E aqui. Tá aqui, gente, ó, tudo bem presinho, montado os nossos dois pezinhos. E agora a gente vai passar na máquina uma costura ao redor de toda a nossa margem aqui, pra unir o solado na parte de cima do sapatinho. Vou na máquina fazer essa costura e volto aqui pra mostrar a vocês. Tá aqui, gente, ó, costurado todo em torno, tá? Do nosso sapatinho. E esse daqui eu, inclusive, já tirei o excesso de feltro, tá? Quem já me acompanha aqui sabe que eu retiro esse excesso da margem de feltro que tá aqui, ó, gente. Venho com a tesoura e tiro, porque ele só serve pra engrossar a minha margem, tá? E pra deixar o acabamento mais grosseiro. Então, eu gosto de retirar ele assim, tá vendo? Ó, os dois bem arrumadinhos aqui. Agora, vamos aplicar a palmilha. E pra palmilha, eu vou dobrar bem direitinho aqui em cima, tentando achatar o máximo possível. Assim e assim. E aí, venho com o direito da minha palmilha e coloco sobre esse lado aqui, que é a parte de dentro do sapatinho. Assim, ó. Alinhando bem, vendo o ladinho da cava. E aí, prendo com a presilhinha, ó. Posiciona bem direitinho, gente. E aqui. E aqui agora, gente, a gente vai passar uma outra costura por cima da que a gente já tinha passado, deixando aqueles 3 dedinhos de abertura pra gente virar nosso sapatinho pro lado direito, tá certo? Aí eu vou lá na máquina fazer essa costura e volto pra mostrar a vocês. Prontinho, gente, olha só, aplicada a nossa palmilha com a costurinha aqui por cima daquela que a gente já tinha feito antes. Agora, vamos virar pro direito. Eu vou usar uma pinça para me ajudar, mas você pode fazer só com a mão. É só fazer aqui de forma bem delicada, tá, gente? Para não rasgar as nossas costuras. Ó. E essa margem aqui a gente vai pôr pra dentro. Alinhando bem direitinho. Vou colocar um alfinete. E aqui a gente vai fechar com a costurinha à mão, tá? Pra ficar com o avesso bem acabado e bem limpinho. E ó, já tá aqui virado nossos dois sapatinhos, tá vendo? Vou pegar a linha e agulha pra gente fazer esse fechamento. Tô aqui, gente, com a minha agulha de costura número 6 e a linha de pipa, tá? Você pode usar a linha e a agulha que você quiser. E aí, o nosso pontinho para fechar é bem simples, gente. Eu só vou esconder meu nozinho aqui por dentro e vou dar um pontinho discreto, ó, passando de um lado pro outro, tá? Não me preocupe em fazer ponto invisível, mas tento fazer o mais discreto possível, tá? Para o nosso avesso ficar bem acabadinho. Tá pronto. Olha, tá vendo como fica nosso avesso? Bem limpinho, todo bem acabadinho. Agora, vamos virar nosso sapatinho pro lado direito, pra ver como ele ficou. Pronto, e olha só, gente, ele viradinho. Que fofura que tá ficando o nosso sapatinho, gente. Olha que fofo.
E aí, me diz, me conta, o que vocês estão achando do sapatinho? Tá gostando? Se tá gostando, já deixa seu like e comenta aqui pra mim. Me conta também qual outro personagem você gostaria de ver no sapatinho, porque daí eu posso fazer um modelo de sugestão pra vocês. Olha, aqui, gente, a gente já tem ele praticamente pronto, tá? Você já pode usar, é só colocar aqui a nossa fita de amarrar no tornozelo e ok. Mas eu vou colocar o cadastro sarjado de acabamento, tá? Vocês sabem que eu gosto, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fazer esse acabamento aqui, porque eu acho muito bonitinho, tá? E dá um detalhezinho a mais. E a gente vai fazer ele coladinho. Então, vou preparar tudo aqui na mesa para nossa colagem e já volto para continuar. Tá aqui, gente, tudo prontinho para nossa colagem, mas antes eu vou colocar o meu lacinho do tornozelo, tá? E aí eu corto, gente, um pedaço de fita de 35 centímetros. Eu, como disse, estou usando a fita número 3, mas você pode usar o tamanho de fita que você quiser, tá bom? Eu botei a 3 para poder o lacinho ficar maior. E já queimei aqui as minhas pontinhas com o isqueiro para evitar que a fita desfie. Tô aqui com o meu sapatinho calçado só nesses moldezinhos de plástico para me ajudar. Mas se você não tiver, não tem problema não, tá, gente? Pode fazer sem isso mesmo. Vou passar aqui a minha fitinha e dar o lacinho. E olha só, gente, que fofura. Botei o lacinho para as laterais de fora, tá? E olha como fica fofo, gente. Agora vamos colar nosso acabamento. Já tô aqui com o meu sapatinho na minha forminha de gesso, tá? Porque ajuda melhor na hora de fazer a colagem. E a gente, olha só, eu recebo muitas perguntas a respeito das minhas formas de sapateiro. Essa aqui de gesso eu mesma fiz. E essas daqui, que as pessoas veem sempre com o meu sapatinho, são formas de sapateiro mesmo que eu compro, né? Numa fábrica que produz. E assim, é bem difícil de achar aqui no Brasil, gente. Eu aí acabei tendo que improvisar, porque essa aqui é o menor número, é o 15. Só que às vezes a gente precisa de uma forminha ainda menor, principalmente quando a gente está fazendo um sapatinho para prematuro ou para recém-nascido, que é o caso desse aqui. E aí eu improvisei fazendo essas de gesso. Daí o que vocês acham de eu fazer um videozinho para vocês ensinando a fazer? É bem fácil. O que vocês acham? Comenta aqui para mim. Inclusive, eu acho que eu vou botar lá no IGTV do Instagram, né? Me segue lá no Instagram, gente, do Feito à Mão TV, @Feito à Mão TV. Porque lá eu coloco, além das dicas das formas, né? Eu coloco outras dicas também de como fazer, enfim, improvisar, fazer algumas gambiarras, assim, pra gente ter o nosso ateliê mais equipado, sem necessidade de estar comprando ou investindo em material muito caro, né? Então vamos lá, para nossa colagem agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é medir aqui a quantidade de cadastro que a gente vai precisar, tá? Aí eu só faço, ó, medir aqui ao redor do meu sapatinho, deixo uma folguinha de sobreposição e corto dois, um para cada pezinho. Ó. E aí, gente, já tô aqui com a minha cola pano e lembrando, tem que ser a cola pano resistente à lavagem, tá, gente? Se você usar cola branca ou qualquer cola que seja à base de água, não vai dar certo, porque na primeira vez que você for lavar o sapatinho, o acabamento vai descolar todinho, tá? Então eu uso a da marca Glitter, porque ela é à prova d'água e você vai poder lavar sem nenhum problema. Então, tô aqui com a minha cola pano, lembrando, gente, que eu tenho sempre um vasinho de água e uma toalhinha perto de mim para limpar meus dedos quando sujam de cola. Essa cola não é lavável, então se você pegar com o dedo sujo aqui no sapatinho, vai manchar, vai estragar seu trabalho, tá bom? E o pincelzinho que eu uso para aplicar a cola. E aí, gente, a aplicação é muito simples. A gente vai pegar aqui, ó, coloco uma quantidade no pincel e vamos colocando ao redor de todo esse cantinho uma quantidade boa, mas sem muito exagero, tá? O suficiente para colar nosso acabamento. Pronto, passei ao redor de todo o sapatinho. E agora eu venho aqui pelo calcanhar e começo a colocar meu cadastro sarjado, ó, encaixando aqui direitinho. Passo aqui na parte que vai sobrepor. Coloco aqui. E vou ajeitando, tá? Aqui dá pra tirar o excesso.
Tá aqui, gente, apliquei todo o meu acabamento. E agora eu vou esperar o tempo de secagem da cola, que são 72 horas. E é muito importante que a gente espere esse tempo para que fique tudo bem firme e não solte depois. Fora, gente, que olha só como fica bacana o acabamento com cadastro sarjado. Além de finalizar bem o sapatinho, a gente ainda tem um detalhe a mais. E aí, o que vocês acharam, gente, dessa nossa versão da sandalinha recém-nascida? Eu gostei muito, gente, eu acho muito bacana quando a gente pode pegar um mesmo molde e fazer diversas variações e opções de modelo. A gente otimiza muito o que a gente já tem, é ou não é? E aí, você gostou? Se gostou, deixa seu like e comenta aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal para que a gente possa crescer e alcançar ainda mais pessoas. E se você conhece alguém que vai adorar aprender a fazer esse sapatinho, aproveita e compartilha o vídeo com ela. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido a mais esse passo a passo. Espero que vocês façam aí no ateliê de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar um comentário que eu respondo com o maior prazer. E espero ver todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!